noite, pessoal. Meu nome é Elvis do Amaral, sou jornalista e estou aqui no Estúdio Macaé Podcast. E hoje vamos receber ela, a única vereadora da Câmara Municipal de Macaé, a vereadora Isa Vicente. Bem-vindo, Isa. Obrigada, Elvis, pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui, podendo conversar nesse formato mais descontraído sobre vários assuntos, né? Principalmente política. Isso aí, Isa. Isa, você é mulher, negra, formada na UF de Macaé, furou todas as bolhas do preconceito e da sociedade, né? O que a Isa de 2020, antes da vitória, não tinha da Isa hoje representando a sociedade na Câmara? Acredito que hoje eu tenho um pouco mais de experiência. A gente vai ficando com a casca mais grossa, com mais resiliência para lidar com alguns conflitos. A essência é a mesma, mas sem dúvida as experiências que decorrem do processo de campanha, do processo de estar na Câmara, me amadureceram muito mais para aquela menina, ainda sou, né, jovem, mas para aquela menina de 24 anos que colocou seu nome à disposição da sociedade. Quando você iniciou o mandato, você sofreu algum preconceito lá? Assim, ser a única mulher na Câmara? O que acontecia muito, e acho que hoje acontece um pouco menos, é às vezes dos colegas, dos servidores, não saberem lidar, né? Não saber como eu vou lidar com uma mulher jovem aqui nesse espaço, o que eu posso ou não posso falar. Né? Em alguns momentos as pessoas, né, não me conheciam ainda e falavam, você que é vereadora? Então a gente lidava muito com essa certa desconfiança, com uma certa desdém por alguns nomes da política mais tradicional, porque eu não vim desse espaço, eu não vim da política tradicional, nunca tinha sido assessora, nunca tinha sido nomeada na prefeitura. Então esse estranhamento causava assim, quem você acha que é, né? Só que aos poucos a gente, com trabalho, com dedicação, com a luta realmente constante em torno daquilo que a gente acredita, a gente vai mostrando que a gente é muito mais do que uma blogueirinha e todas essas coisas que a pessoa... Ainda tem esse certo preconceito, né? As pessoas não sabem separar a vida pessoal da vida pública, né? Sim, eu sempre fui muito engajada nas redes sociais e eu não tenho vergonha disso. Foi o lugar que me deu espaço para que eu falasse o que eu acreditasse e fizesse com que outras pessoas... eu acredito no que ela fala, eu me identifico com isso. Mas não é fácil, né? Ser mulher, ser jovem, ser negra, mas eu nunca deixei que essas condições, de alguma forma, me impedissem de mostrar aquilo que eu sou, independente dessas barreiras, sabe? Teve uma hora que você, assim, pensou em desistir? A gente sempre, né, querendo ou não, coloca na balança muitas coisas. A campanha em si, né, Elvis, foi muito difícil durante a pandemia. Acho que muita gente pensou, nossa, eu tô indo pra rua pedir voto, mas eu tô colocando a minha vida em risco. Tem um vírus aí que ainda não tinha vacina, muita gente morrendo, então nesse momento foi um momento bem decisivo. E o que aconteceu comigo foi que eu me formei na faculdade, passei na ordem e já fui direto pro processo de pré-campanha. Então, sempre você fica assim, poxa, será que eu não deveria estar quietinha, trabalhando, fazendo o meu nome, né? Porque a advocacia é muito você captar clientes. E não, eu me sentia muito chamada para representar as pessoas. Então, acho que toda jornada tem os momentos que a gente pensa, o que eu estou fazendo aqui? Mas quando você vê que quem você representa, as mudanças que são possíveis fazer quando a gente está na política, sem dúvida a gente repensa e fala, não, eu preciso estar porque eu aqui represento muita gente. Né? Eu lembro até hoje que eu posso falar, gente, eu fui o primeiro jornalista e blogueiro político a fazer uma matéria da Isa. Eu recebi o telefonema, eu estava fazendo aquele quadro no blog, novos talentos na política, né? As novas promessas. E aí o Cássio me ligou, seu ex-chefe de gabinete, e falou assim, você já ouviu falar da Isa? Eu falei, não sei quem é Isa. Ele falou assim, Isa vem pra ganhar. Então ele me passou toda a biografia de Isa, a gente lançou, eu lembro até no Facebook você respondendo bem assim, gente, olha eu aí, entendeu? Achei muito legal. E assim, você não é de Macaé, você é de Cabo Frio, e que momento você, assim, achou que ia dar certo? Assim, você não tem raízes políticas, você não tem padrinhos políticos, e assim, eu vou ser vereadora de Macaé. Então, é engraçado você falar isso do Cássio, porque eu já participava muito de política ali na universidade, que eu vim para Macaé com esse propósito. Então, ali eu já passava tempo acadêmico, estava sempre nas discussões, sempre no Face, mas é uma bolha. Querendo ou não, a gente está falando para uma bolha.
E aí, Cássio e Anderson ficavam botando meu nome nas coisas, pra eu sentir, assim, firmeza de querer vir candidata. Isso aí foi... E que ele foi candidato em Isso, 16, 2016. isso. E E eu ele me falou... engajei na campanha dele. Ali a gente fez uma amizade muito legal. Ele veio candidato em 2016, em 2018 já começou, Isa, por que você não é deputada? Eu falei, gente, deputada não, preciso terminar minha faculdade. Eu casei em 2018, tinha um monte de coisa pra fazer na minha vida. E aí, em 2020, eu participei de uma escola de formação política, que era o Renova BR, que era um lugar muito... 19, na verdade. Era um espaço muito legal de, assim, como que eu monto minha campanha, como que eu monto minha estratégia. Porque eu sou muito assim, Alves, quando eu vou fazer uma coisa, se não for para fazer da melhor forma possível dentro do meu alcance, eu nem vou. Então, eu montei toda a minha estratégia de pré-campanha e fui seguindo. Eu lembro que eu comecei com um grupo de WhatsApp com 10 pessoas. Peguei 10 amigos, falei, gente, ó, eu tô com esse projeto, tal. Foi chegando mais gente. Quando chegou na campanha mesmo, tinha 500 pessoas nesse grupo, multiplicando isso nos seus espaços. Então, a conta que eu fazia era que nós íamos fazer 1.500 votos. Era a conta que nós fazíamos de acordo com esse engajamento orgânico que a gente estava vendo nas redes sociais, no WhatsApp. E, de verdade, assim, eu achava que o Marvel ia ter a reeleição dele, porque ele era um vereador de mandato, então, assim, disputar com quem já tem alguma estrutura, difícil, né? alguma visibilidade era difícil. E quando a gente foi fazer a apuração e eu vi que eu já tinha passado de 1.000 votos, eu já estava muito feliz, né? Eu tava assim, nossa, assim, acho que a gente conseguiu fazer muito. Já tava fazendo um discurso toda feliz. Quando a gente conseguiu lá fazer a cadeira em si, e a gente teve aí 1.877 votos, foi uma alegria muito grande. Então, assim, eu sempre acreditei no meu potencial, não só por causa de mim, mas pela necessidade das pessoas terem uma representante parecida comigo. Porque a realidade foi essa. Cássio veio candidato em 2016, a gente fez uma semana de campanha sem estrutura nenhuma. Cássio fez cerca de 300 votos. A gente, tem uma demanda aí para uma candidatura de juventude, alinhada com ideais progressistas, alinhadas com essas pautas mais ligadas à social-democracia, centro-esquerda, mas também as pessoas não querem radicalismo. Então, ali a gente já começou a reorganizar nosso projeto e aí, dessa decisão, desse diálogo coletivo, foi meu nome que foi escolhido, porque eu reuni as condições que naquele momento faziam mais sentido. E aí, esse grupo está comigo até hoje, né? Essa galera que acreditou. E eu acho que a gente acreditar no que a gente está fazendo e acreditar que a gente tem possibilidade de ganhar é fundamental até para a gente pedir voto para as pessoas. Então, quando eu pedia voto e vinha as pessoas falavam, mas você é muito nova, mas você não tem chance. Eu falei assim, não, tenho chance sim, só falta o seu voto para ser eleito. E o pessoal perguntava, você é de Macaé? Não, isso nem tanto. As pessoas perguntavam muito, você é muito nova. Falava assim, você é muito nova para isso, sai disso, menina. Ou perguntavam também se eu tinha chance. Falava, não, tenho muita chance, só falta o seu voto para eu conseguir ser eleita. Então, acho que esse viés de você acreditar, porque as pessoas querem votar em alguém que tem chance de ganhar, né? Além de todas as coisas... Ninguém quer jogar seu voto fora. Além de todas as coisas de ideais, né? Que meu voto vem, esse voto mais crítico, as pessoas querem votar em quem tem chance de vencer. E aí a gente nunca abaixou a cabeça para ninguém, assim. Só que eu sou muito grata pelo esse reconhecimento que você me deu naquele momento, porque eu nunca tinha saído em nenhum jornal, eu nunca tinha saído em nenhum blog da cidade. A gente começou a ter visibilidade quando a gente fez algumas propostas e ações, mas a gente não tinha visibilidade dentro da política tradicional. Então, ter pessoas e, enfim, blogs comentando... Você foi furando essa bolha, né? Sim. Tem uma pergunta aqui que todo mundo quer fazer, né? Todo mundo comenta na política de Macaé. Se você teve ajuda de votos, né? Do ex-prefeito Dr. Aloysio. Se você foi projetada por ele, ou realmente foi uma ocasião que ele postou lá no Twitter e falou assim, Isa é minha candidata, ou Isa é uma das melhores candidatas. Assim, teve ajuda ou não? Ele te ajudou ou não? É muito bom ter a oportunidade de falar disso 3 anos depois, né? Porque a realidade é que eu não conheço o Dr. Aloysio, né? Não conhecia ele antes como prefeito. Eu não me engajei em nenhuma campanha dele, nem para prefeito, nem para deputado federal. Ele me seguia no Twitter desde 2018, 2019, porque eu, como toda jovem, reclamava da CIT, reclamava da cidade universitária, reclamava ali das demandas que a gente tinha. E ele me seguiu no Twitter. Ponto.
E aí, depois disso, na pandemia, eu fiz uma resposta para ele e ele implementou a ideia que eu tinha sugerido, que era de fechar ali a Rua da Caixa, colocar as cadeiras. Lembro. E depois, quando eu tava na campanha, ele fez um tweet, né, me elogiando e tudo mais. Mas não tem um apoio formal, não tem uma ajuda formalizada, não teve apoio financeiro. O que ele fez mesmo foi as publicações no Twitter por causa da cabeça dele, assim. A gente não teve um aperto de mãos. Você acha que esse Twitter gerou voto pra você? Eu acho que esses tweets, eles geraram, de alguma forma, uma visibilidade, como eu estava falando. Eu não era conhecida pela classe política, eu não era conhecida pela cidade toda. Então, você ter, pro bem ou pro mal, um prefeito, que ele era o prefeito à época, falando de uma pessoa, as pessoas vão olhar essa pessoa. Agora, a pessoa se convencer de votar ou não é pelas condições que você reúne, pelas propostas que você tem. Mas ele falar de mim, sem dúvida, me deu visibilidade e eu reconheço isso. Mas eu não sou a candidata de Aloysio, não fui a candidata de Aloysio, não tive nenhum apoio para além dos tweets. E eu sei que foi importante, mas não foi isso que me elegeu, porque 1.877 votos não se fazem com 3 tweets, né? Então, eu sou grata, assim, por esse reconhecimento, porque, de certa forma, era isso, né? Uma pessoa que a classe política não acreditava, você tem um prefeito elogiando, é uma coisa que é boa para mim. E apoio e voto durante a campanha a gente não escolhe, a gente aceita Claro. e fica feliz. Então, você fez 1.877 votos. Isso. Foi a quinta pessoa mais votada. Sendo que a segunda mulher mais votada teve 429 votos. Quais o mecanismo para se criar, para ter mais mulheres engajadas na política e não ser mulheres apenas de entrar em nominatas? Que a gente viu alguns processos aí de mulheres envolvidas em negócio de nominata. Assim, o que fazer para essas mulheres despertar essa vontade política? Eu acho que, assim, a gente já está nesse período de discussão de partido e eu ouço umas coisas assim, a Isa é mulher, mas ela tem voto do homem. Tipo assim, faz voto igual ao homem. Eu falo assim, gente, isso não existe. O que existe qual é a estrutura que um homem tem para concorrer a uma eleição, qual é a estrutura que uma mulher tem para concorrer à eleição. Muitas vezes os partidos já buscam mulheres só para cumprir a cota eleitoral. Não dão condições de concorrer. Não dão condições de montar uma equipe, de ter um carro, de ter seu material próprio. Então, é muito fácil você botar a culpa na mulher de ter uma votação baixa, quando hoje a gente tem um fundo eleitoral que deveria não, já tem a parte da mulher na distribuição, mas a gente sabe que isso é burlado, que isso não é cumprido. Então, hoje, o que diferencia uma mulher que tem uma candidatura competitiva para uma mulher que está ali só para cumprir a lei é a forma que ela é vista nesse jogo, as condições que são colocadas para ela disputar nesse jogo. E essas informações não são dadas. Por isso que a gente até vai fazer pela Procuradoria da Mulher da Câmara um curso de formação de lideranças políticas e vai ter um pilar de direito eleitoral para essas mulheres saberem a força que você tem e a importância de uma mulher numa nominata. Para na hora da gente negociar, da gente, né, buscar nosso espaço, a gente saber o peso que nós temos, né? Mulheres negras, pessoas negras também. Mas, assim, a minha diferença de voto, eu acho que eu dou muito a razão pelo formato de campanha. Eu fiz uma campanha muito mais digital, no momento estava todo mundo com a cara no celular. Era pandemia, não estava tanta gente na rua, então eu me engajei, me especializei em fazer bons conteúdos. Você é procuradora da mulher na Câmara, né? Isso. Quais foram os avanços até agora? Então, a gente teve esse mês de março, né, porque a Procuradoria é muito recente, tem pouco tempo. Nós fizemos no mês de março vários eventos sobre assédio, audiências públicas sobre mercado de trabalho, e esse é o foco que eu tô dando, assim, para o trabalho da Procuradoria, que é a inserção de mais mulheres na política. Então, a gente vai ter o lançamento do curso agora, e também a inserção da mulher no mercado de trabalho, que a gente está vendo em Macaé tendo essa retomada econômica, mas será que esses empregos estão alcançando as nossas mulheres? Será que as mulheres estão tendo oportunidade? E aí a gente está buscando, junto com a Secretaria da Mulher, da Prefeitura, também um avanço aí do governo Elbert, um diálogo com o Senai para a formação e inclusão produtiva das mulheres na indústria. Então, é um pouco recente, mas a gente tem trabalhado bastante para deixar um legado. Eu acho que esse é meu papel e essa é minha vontade de estar na política, sabe, Elvis? Eu vi que você tem 2 leis que você gosta, que você é apaixonada, que foi a 4.860 de 2022, que é o Programa de Acolhimento das Mulheres Vítimas de Agressão.
Como que está funcionando essa lei? Se realmente está funcionando, como que surgiu essa lei? Então, Elvis, a gente entrou muito pra política, como eu estava falando, para ver as coisas acontecer. Se fosse só para reclamar, eu continuava no Twitter, na rede social, né? E a gente lançou nesse mês de março, essa lei foi implementada através do acolhimento institucional que está sendo implementado pela Secretaria da Mulher. Então, hoje a Prefeitura tem um espaço destinado a fazer esse acolhimento provisório para a mulher que está em risco iminente, enquanto a medida protetiva está sendo garantida, enquanto ela está tendo acesso a serviços, junto com a Sala Lilás, que foi um projeto muito bacana, em parceria com a secretária Mayara Rezende, secretária Alexandre Cruz, Desenvolvimento Social pelo Fabrício e a Alan da Segurança Pública e a secretária Sheila da Secretaria de Política para Mulheres. Então, assim, não tem como a gente ver nossas leis saindo do papel se a gente não dialogar com o Poder Executivo. E essa foi uma lei que só foi possível, né, de ver que hoje acontece. Eu não posso falar onde é o abrigo, né, porque é sigiloso, mas já está acontecendo no município porque a gente correu atrás mesmo. Outra lei também é 4.766, né, /2021, que é o Programa de Dignidade Menstrual. Esse projeto está um pouquinho mais devagar, porque ainda estão fazendo estudos, levantamentos, né, a prefeitura, porque minha função como legisladora é, além de propor, fiscalizar até ver isso acontecendo. Tem muita gente que acha que é só apresentar a lei, não é só apresentar a lei. O pessoal acha que vereador é que executa, né? Não é a gente que executa, a gente nem teria braço para isso. Mas eu sei que a educação já está buscando a compra de absorvente para distribuição nas escolas, e a Secretaria da Mulher está também fazendo o processo administrativo para a compra de absorventes para as nossas mulheres em vulnerabilidade. Então, nas horas vagas, Isa gosta de pedalar, né, Isa? E você faz parte da Frente Parlamentar da Bicicleta, que é formada pelos vereadores Rafael Amorim e Luciano Diniz. Quais os avanços da Frente Parlamentar na cidade? Eu vejo muito que a gente conseguiu trazer para o debate do município de Macaé a importância da bicicleta como lazer, mas também como meio de transporte. Então, eu vejo que a gente avançou muito na instalação dos paraciclos, né? Sempre dialogando com o secretário Jaime, com o Rui lá da mobilidade. Então, os paraciclos estão sendo instalados e há a previsão de início das obras da Rota 2, né? Na verdade, da licitação da Rota 2. E eu acredito muito, Elvis, nessa forma de trabalhar em grupo, em rede, em parceria. Claro que vai chegar um momento eleitoral que a gente vai estar com os outros vereadores disputando voto a voto, mas enquanto esse período não chega, se a gente pode se organizar em frente parlamentar, e a frente parlamentar da BAIC é esse exemplo, a gente tem que se organizar porque juntos a gente tem mais força política para dialogar com os atores do Poder Executivo, para dialogar com poderes de outras instâncias e ver a nossa política sendo implementada. Pessoal, a gente está recebendo bastante perguntas aqui, a gente recebeu bastante perguntas, e agora é a hora da pergunta. Aqui é pergunta jato, né? A gente consegue nem respirar. Jato. Como é ser mulher e conviver com outros vereadores, todos homens? Eles respeitam? Eles me respeitam muito, assim. Eu acho que eles até se esforçam bastante pra respeitar, enfim. Até porque eles sabem que se não respeitar, a gente vai jogar tudo no ventilador, né? Mas tem sido um grande aprendizado. Claro que por muitos momentos eu me sinto um pouco deslocada. A solidão que a gente sente no espaço de poder é muito grande enquanto mulher. No entanto, eu sempre tenho buscado muito me impor e me respeitar para ser respeitada também, né? Nesse caso, assim, eu respeito e quero esse respeito de volta, essa reciprocidade. E sempre tento engajar outros vereadores nas pautas das mulheres, para não ser uma luta só da vereadora Isa, mas de toda a Casa Legislativa, né? Outra pergunta aqui, o que a vereadora Isa acha da cultura em Macaé no modo geral? Olha, eu acho que a gente está avançando, mas precisamos retomar muita coisa, né, Elvis? Acho que é muito triste a gente estar com o nosso Teatro Municipal fechado, sei que já está em reforma, a obra está rolando, mas foram muitos anos de abandono, muitos anos que essa parte tão importante foi negligenciada. Acho que a gente precisa de mais fomento aos artistas locais, inclusive apresentamos um projeto de lei que reserva 30% para artistas locais nas programações. Foi aprovado essa semana, né? Foi, primeira discussão. Nos eventos locais de Macaé, então a gente fez essa legislação pensando em valorizar nosso artista local e estou na expectativa, né, de voltar aí o nosso teatro municipal,
Eu gosto muito dos shows também, gosto muito dessa parte assim, cultural. O show tá bombando, Tá né? bombando. E assim, mas eu gosto também dessa parte do teatro, da música, da arte plástica. Valorizar os artistas macaenses, assim, Isso. já é um caminho ótimo essa lei que tá para ser aprovado, né? Isso. Isa, como anda a fiscalização da obra do Bloco A na cidade universitária? Eita. A obra está ocorrendo, a gente tem recebido reclamações dos alunos em relação a ventilador, climatização, e temos nos esforçado, né, para acompanhar, para dialogar lá com a secretária Flavia, sempre muito acolhedora, mas a obra tá em andamento, acredito que deve estar pronta em breve. Isa, como é a cobrança por ser a única vereadora do município? Já foi, né? Quais os benefícios você poderá trazer para Macaé tendo a ministra Marisa no governo federal? E já vou dar um furo aqui. É isso aí, a gente gosta de furo. Escolhe aí, pessoal. Semana que vem, não, mês que vem, abril, vou estar em Brasília para algumas agendas. Estamos, né, buscando uma agenda junto ao Ministério do Meio Ambiente com a Marina Silva, que é uma pessoa que eu me inspiro e fico super feliz que ela sabe que eu existo, assim, que eu sou bem fã, sabe? E aí a gente vai dialogar sobre o Parque de Jurubatiba e a Rebio, que são 2 equipamentos que estão ligados ao governo federal. E quero muito que a gente consiga trazer investimentos para o município em relação à energia limpa. Eu defendo muito esse debate, sabe, Elvis, das mudanças climáticas, do aquecimento global, de como a gente precisa se reorganizar enquanto cidade, país e enfim, mundo, para essas novas mudanças que estão ocorrendo. E eu acho que Macaé também pode ser, além do petróleo, além do gás, uma cidade que produza energia limpa. E a gente tenha isso também como uma matriz aqui na nossa cidade. E agora é a hora da caixinha de temas, né? Você pode escolher 4 temas. Um você pode falar, Elvis, eu não vou responder. E o outro você pode trocar. Então, São 2? São 4. Tá. Você pode falar assim, esse aqui eu não quero responder. Responder todos. Aqui tem temas, assim, muito importantes. Polêmica. Aqui é um quadro de polêmica. Você que é político, quer vir aqui criar polêmica? Vem pra cá. Ai. Aí, escolhe o primeiro. Deixa eu ver. Música de suspense. Assistência social. Em Macaé. É pra falar sobre é pra falar uma frase? É o quê? É pra você falar sobre o tema. É você falar sobre alguma ação que seu mandato fez de assistência social, alguma coisa que precisa ser melhorado. Amigo, a assistência social em Macaé precisa melhorar muito, sim. Acho que a cidade está avançando em muitas frentes, mas essa é uma frente que a gente precisa avançar. Hoje Macaé tem cerca de 38 mil pessoas em extrema pobreza e ainda não temos uma política de distribuição de renda ou um programa social, né, para além da geração de empregos, robusto que consiga abraçar essas pessoas. A gente vê a demanda por cesta básica muito alta, por aluguel social muito alto, pela questão do PCD, que é também uma frente que eu participo lá com Cezinha, Luciano e Reginaldo. Então, assim, acho que a gente precisa avançar muito em assistência social, porque a nossa cidade, sempre que passa por esses ciclos, né, econômicos que a gente vai sendo divulgado pelo Brasil, vem muita gente de outros lugares atrás de oportunidade, e se a gente não tem um cobertor social para que essas pessoas tenham o básico, nós estaremos reforçando os bolsões de pobreza que a cidade já tem. Então, essas pessoas precisam ter seus documentos, ter acesso à formação, ter acesso à moradia digna, porque assim elas vão conseguir ingressar no mercado de trabalho. Então, assim, eu sou muito entusiasta dessa pauta. Inclusive, temos um projeto de lei que garante passe livre para pessoas em situação de rua, que a gente também tem visto que tem aumentado muito. Então, esse passe livre vem junto com as outras políticas que existem. Ser uma porta de saída para as pessoas que querem sair da rua. Tem um restaurante popular que foi reaberto, uma super luta do nosso mandato, que a gente dialogou muito com o prefeito Elbert, e ele, assim, até reconheceu que a nossa chatice, a nossa insistência foi primordial para ver o restaurante aberto. Mas a gente precisa de mais restaurante popular, a gente precisa de uma moeda social. Fizemos uma indicação de moeda social, que é um projeto, Elvis, fundamental para a gente conseguir pegar essa grana toda do royalty e fazer ela circular dentro da nossa cidade. Porque aí você cria uma moeda interna, o comerciante ganha, o povo mais pobre ganha, o dinheiro circula em Macaé, Maricá tem sido destaque nisso, Cabo Frio está fazendo, Niterói, Itaboraí.
Quissamã, salvo engano, e tem sido sucesso nessas cidades, e eu espero realmente que a gente consiga ver isso acontecendo em Macaé. Sei que é um desejo do prefeito Elbert, já conversei com ele sobre isso, mas para a gente ver as coisas acontecendo precisa de competência técnica, né? Aí isso é fundamental em toda a pasta, mas sobretudo na ciência social. Então, segundo tema. E pegar outra aqui? Ali pra caramba. Fechar o... Ih, veio dois. Essa aqui é a cultura, já falei. Futuras ações do mandato. Seu mandato até 2024. A gente vai começar agora em março, retomar, né? Que a gente já fez isso antes. Os gabinetes na rua, então vamos estar todo mês num bairro diferente de Macaé. Minha expectativa é conseguir aí... Vou ter que andar mais de um bairro por mês, mas conseguir fazer um apanhado de várias localidades aqui do trecho urbano e da região serrana. Estamos com um projeto de lei de combate ao trabalho escravo, que eu acho que pode ser um pouco polêmico, mas a gente está nessa luta. Vamos ter nosso podcast também, mas vai ser voltado para coisas que não sejam tão políticas assim, para as pessoas me conhecerem meu outro então, lado. Se quiser seu podcast, vem pra cá pro Macaé Podcast, né? E é isso, muito trabalho, estou muito animada para 24 e para as construções... Pré-candidata à reeleição. Pré-candidata à reeleição. Isso aí, gente. Próximo tema. Oh, meu Deus, são 4, né? São 3 temas, você pode... Vai estar mal dobrado isso aqui, tá? Só avisando, gente, né? Corta essa falha. Governo Elbert Rezende. Essa daí... Governo Elbert Rezende. Olha, a minha experiência com o governo Elbert Rezende é que realmente o prefeito Elbert faz jus a isso que ele fala de ser um governo diferenciado e de diálogo. Desde o primeiro mês de mandato, nós sempre fomos atendidos pelo governo. As nossas pautas são ouvidas. Quando a gente protocola um projeto de lei com até temas sensíveis como LGBTQIA+, cotas raciais, mulheres, a gente vê uma disposição para conversar sobre esses temas sem ser só, vou vetar. Então, não tem isso. Então, eu acho que o governo, politicamente, é um governo muito aberto à conversa, a diálogo, e não aquela postura de autoritarismo. Né? Claro que o Elbert chega para o seu primeiro mandato como prefeito e é um desafio que eu não consigo nem dimensionar de quão grande deve ser. Apesar dele ter muita experiência política, não é fácil. Pega um período de pandemia, então a gente tem que reconhecer também, e pega uma cidade com muitas amarras, né? Com muitas situações de transporte público, de água, de saneamento, situações muito amarradas. E junto a isso, eu acredito que isso dificulta muitas coisas. Mas a minha concepção é que é um governo que a gente consegue conversar, que o vereador, que a vereadora é respeitada. E eu acho que ter essa relação de respeito entre os poderes é fundamental até para o bem da cidade, né? Então, Isa, o Elbert já pode contar com seu apoio em 2024? Olha, Elvis, se ele continuar trabalhando pelo bem da nossa cidade, trazendo só pauta positiva, apoiando as bandeiras que o nosso mandato recebe e demanda dele, a gente vai continuar conseguindo dialogar e com certeza ele pode contar comigo. Então vamos pro intervalo e na próxima Isa vai falar sobre os personagens da política macaense. E Macaé tá bombando, e Macaé tá bom. Em 2 anos, Macaé já gerou 20 mil novas vagas de empregos e voltou a ser a maior potência econômica do interior. Líder no ranking de empregabilidade do CAGED. E isso só tá rolando porque a prefeitura virou o jogo e está transformando Macaé em uma cidade atrativa para o empreendedor. Macaé bombando significa mais empregos, mais qualidade de vida e mais motivos de orgulho para a população. E Macaé tá bombando. A Câmara Municipal de Macaé está entre as 3 mais transparentes do estado do Rio. O dado é de pesquisa inédita realizada pelo IFE Campus e a UENF, abrangendo 86 casas legislativas. Foram avaliados temas como atuação administrativa, atendimento ao cidadão, acessibilidade, dados e informação. Acompanhe o trabalho do Legislativo. Acesse cmmacaé.rj.gov.br. Câmara Municipal de Macaé. Transparência e responsabilidade. Estamos voltando aqui, estamos recebendo a vereadora Isa Vicente, a única vereadora mulher. Ela já falou aqui sobre o mandato dela, ela já falou sobre as experiências, sobre o preconceito. Então agora nesse segundo bloco é um bloco mais descontraído, né, Isa? Isa, você respondeu sobre os temas e agora nós temos aqui 12 personagens da política municipal, estadual e federal. Você vai fazer um depoimento sobre essa pessoa. Um Twitter,
um Instagram, um feed, um story, pode ser pro bem e pro mal, Um tá? react. Isso. Gente, eu não deveria ter vindo, eu sou muito expressiva, Elvis, eu não vou conseguir disfarçar. Mas vamos lá. Gente, agora tá bem dobrado. Tá bem dobrado, viu? Tá melhorando, produção. Vamos lá. Ah, Jair Bolsonaro. Então ela vai falar sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí, qual o seu Twitter, qual o seu depoimento? Fora Bolsonaro, tchau Bolsonaro, tá na hora do Jair ir embora. É o pior presidente que o país já teve nos últimos E anos. ele volta pro Brasil? Tá voltando, né? Tá voltando pra pegar as joias dele, eu não sei. Ele tá voltando. Mas um dos piores presidentes que a gente teve. Além das discordâncias, ele deveria ter sido um líder quando a gente mais precisou e não foi. Então, o lugar dele é na lata de lixo da história. Show. Próximo personagem da política. Eduardo Paes. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Olha, eu tiro meu chapéu pro Eduardo Paes. Ele conseguiu aí se manter na política após todo esse processo de criminalização da política institucional, vendo vários dos seus colegas aí Sendo preso. Ele saiu ileso desse processo e venceu a eleição e está fazendo uma ótima gestão no Rio. E uma gestão que tem um pouco da nossa cara. Eu tenho uma amiga que é secretária lá, da minha idade, mulher negra, e tem toda a autonomia para tocar o orçamento. Renan Ferreirinha, secretário de Educação. Muitos nomes. Tem uma amizade, né, no núcleo do Eduardo Tem algumas Paes. pessoas que a gente Ele dialoga. até te convidou, Eduardo Paes convidou ela para ir para o PSD. Isso, convidou, mas eu não fui, não. Falando nisso, você era até cogitada para ser candidata a deputada, né, federal. Sim, Por sim. que não aconteceu essa candidatura? A gente quis cumprir com a nossa palavra de dedicar esses primeiros anos ao primeiro mandato. Acho que quando a gente recebe uma oportunidade como eu recebi, de improvável, a gente tem que reconhecer e responder à altura daqueles que depositaram o voto na gente. Mas, quem sabe no Você futuro. continuou no rede, né? Continua na rede. Show. Mas o Eduardo Paes, eu acho que ele montou um time muito bom, que mescla política com técnica e tá fazendo um trabalho legal. Assim. Então, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, tá com moral com a vereadora Isa Vicente. Quem? Ó. Próximo personagem. Meu Deus. Tá saindo. Cezinha. Presidente da Câmara, Cezinha. Cezinha, assim, me surpreendeu em muitos pontos. Ele tem sido um ótimo gestor para a Câmara. A gente tem visto a Câmara colocando energia solar, vai voltar a Câmara itinerante, criou a Procuradoria da Mulher, vão voltar o Parlamento Juvenil. Então eu vejo ele assim, deixando o vereador que quer trabalhar, a vereadora que quer trabalhar, tem muita liberdade e condições de trabalho, assim, eu acho isso muito interessante. Que, claro, ele tem, né, o foco dele, as pautas dele, mas ele dá aos vereadores voz. Nunca tive nenhum embate, nunca fui interrompida, né, diretamente por causa de Isso é muito algum importante, algum ato de autoritarismo dele. Então, eu acho isso muito importante. O presidente que deixa os vereadores terem sua liberdade, o microfone ali, as condições de trabalho. Então, assim, me surpreendeu porque eu não tinha essa proximidade com o Cezinha, não votei nele na primeira vez, mas tem sido um presidente que tem... Ah, votou na segunda, né? Eu não fui na eleição, eu tava com problema de saúde no dia, mas com certeza apoiei ele na segunda vez, sim. Show. Próximo personagem da política. Doutora Luísa. Doutora Luísa. Foi o que eu já falei um pouco, né? Doutora Luísa é o cara do Twitter, eu conheço ele pelo Twitter, por ele me seguir no Twitter. Acho que ele pegou a cidade num período difícil, né? Não foi um período que teve a crise econômica, né? No país, que afetou muito Macaé. Acho que é um fenômeno político eleitoral, uma pessoa que faz muito voto, né? Fez muito voto. Mas, ao mesmo tempo, é um formato de político, assim, que a gente, às vezes, não consegue fazer a leitura, não consegue entender os passos, os movimentos. Ele tá vivo na política? Acredito que sim, mas a forma dele fazer política é muito diferente. No sentido de que, por exemplo, ele faz uma postagem igual ele fez comigo, me elogiando, mas sem ter conversado comigo antes ou depois disso.
conversado assim, não, você é nossa vereadora, essa conversa que a política tem. Então, ele trabalha um pouco, né, com esses enigmas, a gente até falava assim na campanha, caraca, ele parece mestre dos magos, né? Aparece no Twitter, fala uma coisa e depois a gente não consegue muito fazer a leitura dos movimentos dele. Então, acho que esse é minha visão, assim. E é um ótimo médico, um ótimo profissional. E tirou onda na pandemia, né? Agiu muito bem. Foi o líder que a gente precisava naquele momento. Bolsonaro tinha que ter aprendido com o Dr. Luiz. Próximo personagem. Eu gostei desse negócio de personagem. É. É. Vamos lá. Sérgio Moro. E Sérgio Moro. É outro que merece a lata de lixo da história, né? Acho que politizou totalmente a Lava Jato, né? Hoje mostra que a Lava Jato tinha intenções muito claras. Foi apoiar Bolsonaro achando que ia pro STF e não foi. É um exemplo do que não se fazer na política, né? Usar a justiça para perseguir seus inimigos. Um exemplo bem ruim de político. Então é isso aí. Esse bloco aqui já terminou. Tem mais perguntas. Muitas perguntas aqui. Qual o maior desafio do seu mandato, Isa? Olha, o maior desafio do meu mandato, sem dúvidas, é a gente conseguir manter a nossa missão, os nossos princípios acima das práticas políticas que são corriqueiras. Então, é seguir realmente o que eu acredito, fazer as coisas da forma que eu acredito, fazer aquilo que eu me propus a fazer quando eu fui eleita, independente das consequências, independente se isso vai custar voto, popularidade, mas seguir realmente a minha consciência de que eu vou agir dessa forma, eu vou fazer meu mandato dessa forma, mesmo que isso custe ou que eu seja julgada por isso. O que as meninas macaenses periféricas mais te perguntam quando tem oportunidade? Elas perguntam muito qual o conselho que eu dou para elas, como elas podem ser, como que elas fazem para ser como eu. Então, para mim, isso me dá uma alegria muito grande, Elvis. Eu fico muito feliz de ser inspiração para as pessoas. Mas, geralmente perguntam, qual conselho você me daria? Tem muito isso, assim. Quais os planos de Isa para o futuro na política? 24, né? Buscar a nossa reeleição em 24. Para mostrar que é possível fazer diferença, é possível ser diferente e é possível, né, que projetos políticos de mulheres pretas não só vençam, mas permaneçam na política e dando frutos, né? E trazendo mais gente junto Qual também. Qual é o maior sonho da Isa? O meu maior... Da Isa na política. Aquela que vai ser mãe. Mas, assim, eu não sonho com cargos, sabe, Elvis? Eu sonho com a possibilidade de transformar a vida das pessoas. Se eu faço isso hoje como vereadora aqui em Macaé, estou muito feliz. Se eu for fazer isso em outros espaços, em Brasília, no Rio de Janeiro, na iniciativa privada, no terceiro setor, não tem problema. O importante é estar sempre trabalhando para mudar a vida das pessoas, trabalhar para que quem não tem voz tenha voz, para que mulheres como eu tenham oportunidade. Mas hoje eu me organizo para o meu segundo mandato e penso muito também em disputar outros espaços, quem sabe, nas outras eleições. E o seu sonho na vida pessoal? Tenho tanto sonho, só manter minha família, sou muito feliz, sou casadíssima, né? Sou casada há 5 anos e tamo aí, manter minha família, conseguir ajudar minha família, ajudar quem eu gosto e essas coisas. Qual o maior legado que você pode deixar para os seus eleitores? O maior legado que acredito que eu posso deixar para meus eleitores é a certeza que dá para fazer uma política que reconheça o outro, que reconheça as necessidades da população, sem jogar com o sentimento e o sofrimento do povo. Então, fazer uma política com responsabilidade de construir e pautar políticas públicas, não só fazer discursos bonitos, mas construir coisas que, de fato, possam mudar a vida das pessoas. Então, o legado que eu deixo é menos um discurso bonito e mais ações concretas e proposições que, de fato, representem as pessoas. Você tem medo da derrota? Não. Não Eu tenho medo da covardia, de não tentar. Mas da derrota, não. Um livro. Eu gosto muito de dentro da política? É um livro. Livro para quem está assistindo agora ler.
Maquiavel. Maquiavel. Príncipe de Maquiavel. Eu tô lendo um livro que fala O Sol é pra Todos, que fala sobre racismo e tal. É gostoso de ler. Um ídolo. Marina Silva, ídola. Um conselho da Isa para a Isa. Beba água. Se fosse prefeita, o que você faria para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Moeda social. Moeda social. Então é isso, a gente chega no fim da nossa entrevista. Já? Já. Gostou? Gostei muito. Muito legal o teu programa. Pode me chamar mais vezes. Mais vezes. Me chama com outros vereadores pra ter um A gente debate. vai fazer um debate, né? É. Assim, agradeço a sua presença, assim, o seu trabalho na Câmara Municipal de Macaé. E obrigado pela participação. Eu que agradeço. O Elvis pode contar sempre e me chamem mais vezes. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. E de frente com Elvis do Amaral na semana que vem, o ex-deputado estadual e ex-presidente da Alerj, Paulo Melo.